E se eles fossem seus filhos? Iria querê-los bem e juntos. São filhos de alguém, e eu lhe imploro, cuide deles. Insista com o mercador. Ele deixará por menos. Muito caro, disse a senhora. Você, mercador, sabe bem que não irá vender fácil os escravos. Todos nós sabemos que logo serão libertos. Nosso país ficará para sempre livre dessa praga da escravidão. E se não vendê-los, seu prejuízo será grande, principalmente porque terá que alimentá-los bem. Essa é a lei, e por aqui ela tem que ser cumprida. Ofereço a metade do preço pelos dois, e trate de aceitar. Ele replicou, resmungou, e eu o envolvi com meus fluidos e lhe implorei que aceitasse a oferta dela. Discutiram por minutos, e o mercador acabou por concordar, e a senhora os comprou. Tião chorou, ajoelhou e beijou a mão de sua nova sinhá, agradecendo-lhe por não separá-los. Obrigado, Deus lhe pague, serei um bom escravo. Foram levados para a casa da senhora, e ela repartiu o serviço. Como deu a eles um quarto nos fundos da casa, que era grande, arejado, com uma cama macia, e o serviço não era muito e nem pesado. Tião suspirou aliviado, mas a senhora logo percebeu que havia algo errado com Jussara, e ele lhe contou tudo o que lhes havia acontecido, e terminou dizendo: Mas não se preocupe, sinhá, faço o meu serviço e o dela, quando Jussara não o fizer. Tenho certeza de que ela ficará boa. Coitadinha, disse a senhora, apiedando-se. Tão novinha e já sofreu assim. Vamos cuidar dela. E Jussara foi melhorando devagar. Tudo o que lhe ordenava fazia, às vezes devagar, mas bem feito. Tião, disse a senhora, se Jussara tiver outro filho, irá sarar. Será, sinhá? Claro, ela se distrairá com outra criança. E não se preocupe, o filho de vocês nascerá livre e poderão criá-lo aqui. Gosto de crianças e ajudo vocês. Jussara ficou grávida e, de fato, melhorou, mas falava pouco, nunca sorria, e Tião cuidava dela com muito carinho. Quase todos os membros do antigo quilombo estavam por perto. Naquela região, os escravos eram bem tratados e os da cidade saíam, faziam compras, se encontravam nas noites de sábado e conversavam. Os traumas foram sendo esquecidos, a vida continuou. Alguns achavam que ali era melhor que no quilombo, outros não, e as opiniões eram diversas. Aqui não sou livre, mas me alimento bem, tenho roupa, e meu senhor nos dá pinga todos os sábados, disse o negro. Livres? E éramos no quilombo? Lá vivíamos com medo. Revolto-me quando penso na matança, disse um jovem. Odeio os brancos, disse uma senhora. Eles mataram meus 2 filhos, e o outro ficou lá, e não sei dele. Será que está vivo? Aqui sou bem tratada, me esforço para pensar que existem brancos bons, mas não me esqueço daqueles capitães do mato, nem que seja no inferno, me vingarei deles. Não deveria existir diferença entre raças. Não se amargure assim, disse outra senhora. Também tive minha filha e 3 netos mortos. Choro por eles. Tenho saudade. Tento me conformar, crendo que eles estão livres e felizes lá no céu. Aqui somos bem tratados. Eu estou junto de meu companheiro. Seremos libertos logo. Eu, disse o negro, apesar das dificuldades, preferi o quilombo. Lá não tinha ninguém para me dar ordens. Mas no quilombo trabalhávamos mais e passávamos frio, disse a esposa dele. Isto é, mas prefiro o quilombo, respondeu ele. Tenho saudade dos que morreram e do tempo em que estávamos todos juntos. Tião gostava da vida na cidade. A sinhá era bondosa. Preocupava-se com Jussara, que continuava esquisita. Seu olhar triste impressionava quem a via. Os meses se passaram e chegou o dia de o nenê nascer. O parto complicou. A sinhá mandou chamar 2 parteiras para ajudar, e elas tudo fizeram.
mas Jussara veio a desencarnar juntamente com a criança. Toby e eu pudemos socorrê-la. Tião chorou desesperado. Assim a assentiu, mas a vida continuou, e ele, tempo depois, casou-se novamente. E a libertação veio. Foi uma enorme alegria para todos os escravos. Tião e a esposa, que era uma jovem boa, ficaram com a sinhá, que já idosa necessitava deles. Quase todos os escravos por ali ficaram com seus senhores, que passaram a ser patrões. Mas voltemos à desencarnação de Toby e Dito. Eles foram levados para o hospital da colônia, onde acordaram refeitos. Aceitaram a desencarnação. Dito deu mais trabalho. Chorava inconformado pelo acontecido. Ele teve que fazer um longo tratamento e acabou por superar o trauma. Foram morar conosco e passamos a ser uma família feliz. Quando Jussara veio se unir a nós, nos desdobramos em cuidados e atenção, mas ela continuava triste, se queixava. Não consigo esquecer as cenas horríveis que vi. Me esforço, mas não dá. Como seria bom esquecer? O orientador da colônia achou que seria melhor para ela reencarnar. Será o melhor para ela, nos disse ele. A reencarnação é uma bênção. Jussara esquecerá o trauma que passou, recomeçará, terá um lar cristão e será amada. Minha filha terá outra mãe, queixou-se Toby. Por favor, Toby, quantas mães você já teve? E quantas terá? O amor permanece, disse, tentando orientá-la. Tem razão, concordou Toby. Devemos querer o melhor para ela. E Jussara reencarnou. Não existe tempo marcado para ficar desencarnado. Depende muito da necessidade de cada um. Mas há um limite, que está sempre variando para os que têm uma razão forte para fazê-lo. Jussara teve um choque muito grande ao ver o filhinho, o pai e a mãe assassinados de forma violenta na sua frente, e o esquecimento, um recomeço, lhe era muito importante. Bendita seja esta oportunidade. Bendita seja a reencarnação. Com a volta de Jussara ao corpo físico, falamos muito sobre essa fabulosa oportunidade que nos é dada por Deus. Um dia, Toby aproximou-se de mim e comentou: Mamãe, não é bom saber o passado só por curiosidade, mas pode ser um aprendizado recordar, como também para que entendemos que não há injustiça. Tive minhas recordações de forma espontânea. Para me certificar de que eram verdadeiras, procurei orientação do Departamento de Reencarnação. Não me abalei com elas. Errei no passado, mas tenho certeza de que não erro mais. Na encarnação anterior, fui uma sinhá muito religiosa. Poderia ter sido mais caridosa, mas não fui. O padre que por anos servia nossa cidade dizia que negro não tinha alma, que não era errado tê-los, e os tive como animais. Ainda bem que não usei maldade para com eles, mas não os tratei com benevolência como havia planejado. Era casada com um homem mais jovem que eu. Vivemos bem até que envelheci e ele se apaixonou por outra, que não queria ser amante, mas esposa. Queria ficar viúvo para casar-se com ela, mas eu tinha boa saúde e tudo indicava que não ia morrer tão cedo. Ele era religioso também, tanto quanto eu. Conversava muito com esse sacerdote. Os dois tinham instrução. Meu esposo havia estudado em Portugal. E, para ficar com sua amada, ele me matou. Me asfixiou com um cobertor. Para todos, tive um ataque qualquer. Fiquei perturbada, vagando pelo meu ex-lar, vendo-o feliz, casado com outra. Chorava de tristeza. A morte do meu corpo me deixou angustiada. Não fui para o inferno, e nem para o céu, e não queria ficar ali vendo a felicidade deles. Um dia resolvi orar e pedir ajuda a Nossa Senhora, e vi minha mãe, desencarnada havia tempo, ao meu lado. Ela me explicou o que havia acontecido e me levou para um socorro. Anos depois, meu esposo desencarnou. Me apiedei dele e fui ajudá-lo.
Ele se espantou ao me ver e indagou: Você tem alma? Não é que ele me assassinou pensando que eu não tinha alma? Acatou as ideias do padre. Ele sofreu, e após um tempo que foi socorrido, nos foi dada a oportunidade de reencarnarmos juntos. Meu ex-esposo foi dito que nessa existência me foi fiel, bom, muito me amou e desencarnou tentando me defender. Resgatamos nossos erros e, o mais importante, aprendemos muito. Tanto que quero ser negra novamente. Não haverá mais escravidão. Mas há ainda o preconceito, o racismo. Creio que ainda tenho muito que aprender e fazer. Quero me preparar para reencarnar e ser útil, ajudando a tantas vítimas do preconceito. E esse sacerdote? Indaguei, sentindo certo temor. Creio que aprendeu também. Esse espírito muito me ajudou, e agora eu o amo. Vi cenas do passado, a sinhá que Toby foi, e seu esposo. Chorei. Toby, perdoe-me. Pedi. Há tempo sei disso. Perdoo. Nunca a julguei culpada, e acho que não deve sentir tanta culpa. A senhora foi uma mãe maravilhosa, e eu a amo muito. Não esqueço o que fez por mim. Não esquecemos. Dito lhe quer como mãe. Ele também sabe disso. Preferimos nos lembrar da senhora pelo bem que nos fez. Mamãe, não é fantástico a bondade de Deus, nos permitindo espiar nossos erros e mais, repará-los? Repará-los? Balbuciei. Sim, quero reencarnar e trabalhar pelos abandonados na terra. Quero construir, fazer algo útil onde abusei por imprudência. Dito e eu planejamos estar juntos. Tenho certeza de que conseguiremos. Queremos ser servos úteis. Abraçamo-nos com carinho. Somos livres aqui no plano espiritual para escolher nosso vestuário. Depois disso, passei a me trajar como fazia quando era escrava. Saia comprida e escura, blusa de manga longa, de algodão cru e um lenço na cabeça. Por que isso, mamãe? Indagou Manu. Para não esquecer, filho, que fui escrava, para não esquecer as lições que tive nessa encarnação. E passei a ser mais dedicada, lembrando que muito me foi perdoado e muito teria que amar. E tentava ver em cada necessitado um filho, porque creio que não existe amor maior que o paternal ou maternal. Talvez seja por isso que muitos chamam a divindade de pai ou mãe. E tudo o que almejamos e não deixamos para depois, conseguimos realizar.